Abra a sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos refletir agora neste texto e sobre o tema "O sim é maior que o não", encontrando sentido para a vida nos mandamentos de Deus. O sim é maior que o não. Texto bíblico de Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o ser humano e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. Deus é um Pai amoroso e se dirige a vida dos seus filhos, ou se dirige a vida dos seus filhos por mandamentos? Continuaria sendo este Pai amoroso? De certo modo, hoje pela manhã a gente tratou desse assunto. A gente mencionou e aprofundou a questão hoje pela manhã ao estudarmos sobre o mandamento do sábado, o significado do sábado, e aprendemos que ele significa, sobretudo, descanso. E aprendemos, de certo modo, que antes do domingo vem o sábado. O sábado é o descanso, é a certeza de que podemos descansar no Senhor, descansar das nossas ilusões, das nossas incertezas, descansar no Senhor na nossa vida. E o domingo é o renascer. Descansando no Senhor, nós podemos experimentar o renascimento do amor, renascimento da vida, do perdão, da alegria de viver, da esperança, descansando no Senhor. E eu fiz essa pergunta hoje pela manhã, mencionando até que ponto os mandamentos ou o mandamento está ligado à ideia de um Pai amoroso. Podemos enxergar no mandamento o amor de Deus, ou a relação de um Pai amoroso. Para que servem os mandamentos de Deus? Há sentido neles e há sentido na vida vivida a partir dos mandamentos de Deus? A Bíblia nos ensina algumas preciosas lições que eu quero refletir com vocês durante alguns poucos minutos. Após criar o ser humano, Deus dá sentido à vida desse ser humano. Em primeiro lugar, estabelecendo o lugar que o ser humano ocupa na criação e na história. É o que nós encontramos neste texto, quando a Bíblia descreve dizendo: tomou, pois, o Senhor Deus o ser humano e o pôs no jardim do Éden. Ou seja, a definição do locus do ser humano, do lugar que o ser humano ocupa na história, que ocupa na criação, que ocupa no mundo, é definido e determinado por Deus. E é importante a gente saber, quando a Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é inescrutável, o texto de Isaías que citamos hoje pela manhã, e que fala deste cuidado de Deus por nós, desta proteção divina e do cuidado divino, dando sentido à nossa vida, diz: é inescrutável a sua sabedoria, lá em Isaías capítulo 40. A sabedoria de Deus está aqui somada ao amor de Deus. Pois bem, o sentido da vida só pode ser encontrado
no relacionamento com Deus. É Deus quem estabelece o lugar do ser humano no mundo, na criação e na história. Há uma expressão de Agostinho que dizia que o Senhor nos fez para Ele e a nossa alma só encontrará descanso nele. E alguém já disse que há um buraco no ser humano do tamanho de Deus, portanto, só Deus pode preencher este espaço que temos em nossa vida. Só Ele dá sentido à nossa existência. Só Ele é que pode dar sentido ao nosso lugar, à nossa vida, ao nosso lugar no mundo, definindo o nosso lugar no mundo, na história e na criação. Segunda verdade que aprendo aqui é que Deus dá sentido à vida do ser humano dando-lhe uma missão. Dando-lhe uma missão. Esta a expressão que me chamou a atenção aqui neste texto. É que Deus não apenas estabelece o lugar que o ser humano ocupa na criação, na história, mas Ele dá lugar ou Ele dá uma missão a este ser humano criado. Vejam o que diz o texto: tomou, pois, o Senhor Deus o ser humano e o pôs no jardim do Éden. Mas, pois, para quê? Qual o propósito? Qual o propósito para esta vida? O texto diz: para o lavrar e o guardar. Então, em primeiro lugar, está a expressão lavrar o jardim. A expressão hebraica para lavrar é o verbo abad, de onde vem um substantivo muito importante, principalmente nos profetas, profeta Isaías, ebed. Ebed significa servo. Aquele servo do Senhor de que fala o profeta Isaías, se referindo ao Messias que viria, vem exatamente deste verbo. Abad significa, sim, trabalhar, cultivar, servir. E a ideia é servir como subordinado. É tão expressiva a ideia de que Deus dá sentido à vida humana dando-lhe uma missão. E sabe qual é essa missão, irmãos? Servir. E servir a terra. Deus pôs o homem no jardim para o lavrar, para o servir. Nós encontramos o sentido da nossa vida no serviço. No serviço. Conta-se que um certo homem foi visitar um leprosário onde havia um trabalho missionário, e ali estava um missionário que cuidava daqueles leprosos com todo o amor, com todo o carinho, dedicou a sua vida toda ali, fazendo esse tipo de serviço. Abandonou toda uma trajetória de vida, de sucesso do ponto de vista humano, para cuidar e servir aquelas pessoas. E aquele homem, então, não conseguia entender como alguém com um futuro tão brilhante diante de si abandonara tudo para fazer aquele serviço. E ele se dirigiu àquele missionário e disse: mas que coisa que o senhor está fazendo aqui? Eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ao que o missionário respondeu: nem eu. Nem eu. Ele servia voluntariamente. Eu já contei aqui a história de Pedro do Borel. Pedro do Borel é um missionário da Jocum, Jovens com uma Missão. Ele trabalha na comunidade do Borel, lá no Rio de Janeiro. Eu ouvi dele esse testemunho, me lembro agora o ano, mas foi um congresso de evangelização em Belo Horizonte. Eu ouvi o testemunho dele. E ele contava naquele momento que
ele, servo de Jesus, trabalhava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, já com um futuro promissor, mas ele alimentava muito no coração um desejo. Ele queria ir lá em Israel. Ele queria viajar para Israel. Ele queria conhecer Israel. Ele queria saber por onde Jesus andou. Ele queria andar por onde Jesus andou. E durante muito tempo ele alimentou esse desejo e começou a planejar esta viagem. Mas ele sentia um incômodo no seu coração até que uma noite ele disse que teve um sonho. E nesse sonho o Senhor lhe dizia uma palavra abençoadora e disse: olha, Pedro, não tenhas por privilégio andar por onde eu andei, mas tenha como privilégio andar pelos lugares onde eu nunca andei. E aí ele abandonou tudo e se tornou missionário naquela comunidade ali do Borel, servindo as pessoas, tocando as vidas das pessoas, vendo vidas transformadas. O sentido da nossa vida é encontrado em Deus e por Deus. E é encontrado quando nós entendemos a nossa missão, que é servir. Porque quem não vive para servir, não serve para viver, diz o adágio popular. Nós encontramos sentido na nossa vida ao servir o outro, servir o ser humano, servir as pessoas. O segundo aspecto aqui desta missão de Deus, a missão que Deus nos dá, está no guardar o jardim. Vamos lembrar aqui o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus o ser humano e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Para trabalhar nele, para servir ali o jardim, para servir a terra, mas também para guardar o jardim. O serviço da terra deverá ser sempre responsável e sustentável. É muito interessante quando a gente pensa nesse sentido de guardar como um serviço do bem. Quando o comandante do exército de Davi, chamado Joabe, procurava prender um conspirador do trono, queria tomar o trono de Davi, um homem chamado Sebá. E esse homem então fugiu para uma cidade chamada Abel. E o comandante Joabe foi ao encalço deste conspirador. E ao chegar à cidade, a Bíblia diz que o exército de Davi, sob o comando de Joabe, começou então a preparar a entrada na cidade, derrubando os muros da cidade. Até que lá de dentro se ouve a voz, a Bíblia diz, de uma mulher sábia, que lhe perguntou: por que, pois, devorarias a herança do Senhor? É muito interessante que a primeira coisa que esta mulher faz é perguntar: onde está Joabe? Quem é Joabe? Se apresente. Joabe vem. E ela pergunta assim: o teu nome é Joabe? Você se chama Joabe? Ele diz: eu sou Joabe. Sim, esse é o meu nome. E olha que interessante, irmãos. Ela então é que pergunta: por que devorarias a herança do Senhor? É muito interessante porque isso tem tudo a ver com o nome de Joabe. Ioabe. Sabe o que significa? Deus é meu Pai. O que ela estava perguntando é: o teu nome é Deus é meu Pai? Ele disse sim. E aí então ela diz: por que então devorarias uma herança do Senhor? Por que você quer destruir a cidade de Abel?
A resposta de Joabe é esta: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. 2 Samuel, capítulo 20. Eu aprendi uma profunda e preciosa lição desse texto. É que se Deus é meu Pai, meus amados irmãos, a minha missão jamais é devorar ou arruinar. A minha missão será sempre servir e guardar a vida. Essa será a minha missão. E em torno dessa missão, minha vida vai girar. Fazer o bem. A nossa missão é ser instrumentos da paz do Senhor. Faze de mim um instrumento da tua paz. Francisco de Assis. Sim, meus amados irmãos, Deus deu sentido à vida do ser humano ao lhe dar uma missão que significava servir e guardar, fazer o bem. Terceiro aspecto que eu quero ressaltar para vocês, e o último aspecto que quero ressaltar neste texto, é que Deus dá sentido à vida humana determinando um mandamento que primeiramente é amplo e positivo e só depois é restritivo e negativo. Sabe, quando nós temos uma relação distante de Deus, aí nós começamos a ter uma incompreensão sobre os mandamentos de Deus, começamos a imaginar Deus como um juiz arbitrário, um Deus que determina. Quem assistiu o filme O Advogado do Diabo vai se lembrar disto. Que o personagem que representa Deus estabelece em Deus e nas suas ações para com o ser humano proibições, etc. Qual o sentido do mandamento? Quando você para pensar e ler esse texto, vejam, ordenou o Senhor ao homem dizendo, preste atenção nesse detalhe, de toda a árvore do jardim podes comer livremente. A primeira ordenança de Deus é liberdade. E é isso que me chama bastante atenção aqui. É que o mandamento é primeiramente amplo e positivo. De toda a árvore do jardim podes comer livremente. Essa é a primeira ordem, é a ordem de Deus, é o mandamento de Deus, é da liberdade, é o primeiro. Só depois é que vem, então, o sentido restritivo e negativo, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comerás. Vocês prestaram atenção? Se a gente bota numa balança, é uma pena que a gente não tem aqui como fazer uma estatística da quantidade de árvores frutíferas e abençoadoras a que Deus deu liberdade ao homem de escolher, de tomar. E aqui é uma só, a que ele disse, não comerás. Então, é muito importante a gente perceber que Deus dá sentido à vida humana isto, nos ensinando que nossa vida está determinada primeiramente e, sobretudo, a bênção, a liberdade. O mandamento de Deus é primeiramente amplo e positivo. E aí só depois é que ele é restritivo e negativo. Mas a proporção é absurdamente maior em mandamento
positivo, em mandamento para a liberdade. Deus nos ordenou para a liberdade. Eu gosto da expressão de Paulo aos Gálatas. E Deus nos salvou para a liberdade, nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou para a liberdade. A regeneração é para a liberdade, é para viver livres em Cristo. Esse é o primeiro sentido. Mas a gente, às vezes, se prende mais ao restritivo, ao negativo. Ah, Deus é um juiz arbitrário. Não, Deus é um Deus e um Pai amoroso e que nos chamou para a liberdade, para viver na bênção da sua presença. Agora um detalhe. Há realmente um mandamento restritivo e negativo. Você já percebeu por quê? Olha o que diz o texto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Prestaram atenção? Deus restringiu para preservar a vida, para salvar a vida. Então, quando o mandamento de Deus é restritivo e negativo, é para nos poupar, é para nos salvar, porque o que Ele quer para nós é vida e vida abundante. Isso é que eu aprendo com esse texto. Sim, divino é muitas vezes maior do que o não. E mesmo o não visa o nosso bem. A expressão hebraica é muito preciosa. No hebraico, o texto está dizendo assim: porque no dia em que dela comeres, morrendo, morrerás. A expressão morrer está duplamente colocada. E aí a tradução em português, que não chega perto desse sentido profundo do hebraico, é certamente morrerás. Mas não é certamente morrerás, é que morrendo, morrerás. Experimentarás a morte. Deus, quando diz não, é para nos salvar, é para nos poupar, é para nos dar vida, é para dar vida abundante. Moisés queria ver a glória de Deus. Pediu para ver a face de Deus. Deus diz a ele: homem nenhum pode ver a minha face e viver. Homem nenhum pode ver a minha face e viver. Foi quando Deus disse não à oração. Sabe, às vezes, Deus diz não a uma oração nossa, a um pedido nosso, a um desejo nosso. Deus fecha as portas. E muitas vezes nós pensamos: Deus não quis me dar essa bênção, Deus me privou desta bênção, por quê? Deus nos priva muitas vezes e responde não, porque nós não sabemos o que pedir e como pedir, mas Ele diz não, porque Ele quer nos dar algo melhor. Quando o silêncio de Deus muitas vezes vem a nós, podemos acreditar e confiar que é porque o que Ele tem para nós é muito maior. A Bíblia conta que Lázaro, irmão de Marta e Maria, ficou doente à morte. As irmãs, preocupadas, mandaram avisar a Jesus. E Jesus estava numa cidade a mais ou menos 2 dias de viagem da cidade de Betânia, onde eles moravam. E a Bíblia diz que depois que Jesus foi avisado, ele ficou ainda 2 dias. Demorou 2 dias. A mensagem que elas mandam é, preste bem atenção nesse detalhe: está enfermo aquele a quem tu amas. Está enfermo aquele a quem tu amas. Elas relacionaram o amor de Jesus por Lázaro a esta resposta imediata, é o que elas esperavam.
E a Bíblia diz que Jesus demorou mais 2 dias. Com 2 dias ele disse aos seus discípulos, vamos até Lázaro. E ele disse, o nosso amigo Lázaro está dormindo. E eles dizem, mas se ele está dormindo, está bem, não precisamos ir. E Jesus disse, o nosso amigo Lázaro está morto. E ele vai até lá. E aí sabe o que acontece? Esse silêncio de Jesus durante 4 longos dias. É que Jesus ressuscitou a Lázaro. Que coisa linda, irmãos. É que a Bíblia diz que quando ele chega, as irmãs dizem, ah, Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, e agora já faz 4 dias, já cheira mal. Jesus disse, não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Irmãos, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele quer nos dar algo maior do que aquilo que nós queremos. Creia nisso. Quando Deus diz não, é porque Ele tem algo melhor para nós. É porque Ele quer para nós vida e não morte. Concluindo, o sentido da nossa vida é encontrado no relacionamento com Deus. Não há sentido abençoado e abençoador para a nossa vida distante de um relacionamento com o Senhor. Relacionamento com Deus, que estabelece o nosso lugar no mundo, que nos dá uma missão de servir a Ele, dá um propósito para a nossa vida, de servir a Ele e a terra de forma responsável e sustentável, mandando-nos viver e aproveitar a vida com liberdade, mandando-nos não fazer a escolha da morte que está na desobediência dos seus mandamentos divinos de amor. O sentido da nossa vida é encontrado em Deus. Por isso aqui eu concluo dizendo, sim, o sim de Deus é muito maior do que o não. O não de Deus é porque Ele quer nos dar o maior sim de todos, o sim à vida. Que Ele, portanto, nos abençoe.